Estamos iniciando aqui mais uma ação do FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, aqui na Casa de Vovó Dedé. Nós estamos na segunda edição. Estamos aqui hoje numa mesa temática. Essa mesa é mais uma ação do FIME, que contempla outras atividades. Nós temos um conjunto de recitais, workshops, cursos, oficinas, e as mesas temáticas integram esse conjunto de ações. Estão previstas 3 mesas, essa que nós vamos ter hoje aqui, uma mesa mais voltada para discutir o terceiro setor, gestão cultural. Trouxemos representantes de projetos sociais. Vamos ter também uma mesa voltada para música e inclusão, que vai ser posteriormente. E vamos ter também outra mesa mais dedicada ao ensino profissional de música, com representantes da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual do Ceará e do IFCE. Então, hoje nós estamos aqui com 3 convidados, aqui cada um representando um projeto social. Nós estamos aqui com Gonzaga Leite, que está representando o projeto Estação Tocando a Vida, né? Isso, o projeto Tocando a Vida, que é gerado, né, que é gerido, né, pela Estação da Luz. Então, Gonzaga representando aqui o projeto Tocando a Vida. Temos aqui a Tassiane Brito, aqui, que está aqui representando a Chiquita Braga, de Caucaia. Isso. E nós temos aqui o Aleph James, também, que está aqui com a gente agora. Aleph é meu ex-aluno aqui, meu bolsista, né, da Universidade Estadual do Ceará, e hoje aqui está integrando o projeto Aprender para Crescer, também do município de Caucaia. Tá? Então, nesse primeiro bloco aqui, a gente vai conversar sobre o projeto. É interessante compartilhar com a gente, com as pessoas que vão ouvir, um pouco do que cada projeto faz, para que a gente entenda um pouco da estruturação do projeto. Eu estou na Casa de Vovó Dedé há 10 anos aqui, então tenho aprendido muito com essa experiência. Imagino que vocês também, né, tenham uma experiência bacana para compartilhar. Então vamos fazer uma rodada aqui para vocês compartilhar conosco o que cada projeto desenvolve, né, qual é o centro gravitacional desse trabalho. Tá? Então, por favor, Gonzaga, vamos começar contigo aí, pode ser? Beleza, Welter. Olá, prazer enorme estar aqui. Bom, o projeto social, ele sempre é um veículo de transformação muito grande. Transformação daqueles nossos assistidos e de nós que compomos, que fazendo parte. Eu tenho certeza que você tem sentido isso ao longo dos 10 anos. Você não é a mesma pessoa de quando você entrou aqui, certamente, né? A forma de pensar de várias maneiras. E, no caso, a Estação da Luz, que eu represento aqui, é uma associação que já funciona há mais de 20 anos e ela engloba, aborda uma série de projetos, né? Que eu poderia citar aqui, posso citar aqui os projetos que a associação... Por favor. Né? Nós trabalhamos com escola formal, né? Do infantil até o 9º ano, futebol, basquete, ginástica rítmica, que é uma coisa diferente, né? É difícil achar aqui em Fortaleza. Nós temos o Tocando a Vida, que é o projeto musical. Nós temos também teatro. Perdão. Nós temos agora um projeto que é relativamente novo, que é o da hidroginástica e hidroterapia para idosos, e também iniciou agora um Pilates. Tudo isso ofertado de forma gratuita, né, para as pessoas dali da região do Eusébio e mediações. Eu sou o coordenador pedagógico do Tocando a Vida e hoje nós estamos aí mais ou menos com 120 crianças, jovens e adolescentes aprendendo música em várias modalidades, né? Nós temos as 2 modalidades de entrada, que são musicalização e teoria musical. Para você aprender qualquer instrumento, você tem que obrigatoriamente passar por uma das 2. Musicalização dos 7 aos 9 anos, que, né, para quem está nos assistindo aqui, pode estar perguntando, o que é musicalização? Não é uma palavra tão abrangente, mas é uma forma de aprender música brincando. De 7 a 10 anos, vai batendo palminha, vai cantando uma musiquinha, fazendo roda, brincadeira de roda, e vai tendo noção de ritmos, melodias, etc. E a partir dos 10 anos já fica um pouco mais complicado você fazer com adolescente, então a gente já entra na teoria musical propriamente dizendo, harmonia, melodia, pauta, pentagrama, né? E depois de alguns meses, e depois também da orientação do professor da Quiescência, os alunos são, digamos que, distribuídos nas nossas categorias, que são instrumentos de sopro, bateria, violão, baixo, guitarra, temos o coral e também, deixa eu ver aqui, é muita coisa lá, às vezes eu até esqueço. Enfim, tudo isso aí, com apoio, é uma parte interessante salientar, frisar, Welter, que a gente tem muito orgulho de dizer que a gente tem um diferencial muito forte
A gente agora há pouco estava conversando sobre a pegada de cada projeto, né? O nosso diferencial é o diferencial social. Nós temos uma equipe que a gente chama a Sala do Social, que tem vários psicólogos e assistentes sociais, e para cada projeto tem uma equipe do social. Tem um psicólogo, tem um assistente social e tem um estagiário, que atende às demandas psicológicas, muitos garotos, né, e famílias também, que às vezes têm problemas, que isso interfere no final das contas, né, no resultado final, e o grupo social trabalha muito forte. E é mais ou menos isso aí, a Estação da Luz. Né? Maravilha, Gonzaga. Acho que é o começo para a gente, da nossa conversa aqui. Tem muita coisa para explorar. Eu tive a oportunidade de conhecer a Estação da Luz, né? Tive lá, fiquei muito encantado com um cafezinho com a gente lá. Com o trabalho, tomei sim. A história do café, porque eles adoram café lá. Nossa, que loucura. Vamos nós aqui, vamos fazer a rodada aqui. Tassiane, por favor, agora fala para a gente aí, compartilha aí a história, na realidade, do teu projeto, não exatamente a tua ainda, deixa depois para o segundo momento, mas fala um pouquinho para a gente conhecer um pouco da Chiquita Braga. Pronto. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Eu já acompanho os trabalhos da Casa de Vovó Dedé, né? São referências para a gente aqui do Ceará. E também fico muito feliz de poder vir para falar um pouquinho sobre a história da escola de música, né? Que também passa pela minha trajetória. Porque eu, como musicista, eu sei que vou falar um pouquinho da minha trajetória mais na frente, mas não tem como separar nesse momento. Eu tocava na banda de Caucaia e o projeto surgiu a partir da banda de Caucaia. Alguns músicos, no momento eu não ainda estava, eles se reuniram para promover o ensino de música, né? Da mesma maneira como nós aprendemos. E aí, a partir daí, surgiu o projeto Renovação, que começou ainda em 2004. E aí, esse projeto ele foi de maneira informal, ele ficou funcionando quase 9 anos, e só em 2013 que o projeto, ele que já vinha com o nome de Escola de Música, né, Escola de Música Chiquita Braga, que recebeu o nome do coordenador da banda na época, ela teve o apoio, né, através de leis de incentivo, né, através do Mecenas do Ceará. E, a partir daí, teve uma sistematização. Eu entrei na escola em 2014 e aí a escola passou por vários processos, né? A gente tinha esse nome de escola, mas ela ainda funcionava de maneira muito informal, como o projeto Renovação, que era antes. E aí a gente trouxe essa pegada, essa caracterização de projeto mesmo, mas com o cunho pedagógico, né? A gente fez um projeto político-pedagógico junto com os professores, a orientação de um coordenador pedagógico, né? Na época, esse projeto ele era à luz do IFCE, né? que era o ensino de música, o ensino técnico de música. A gente se espelhou, né, no currículo deles para criar o projeto, né, para sistematizar essa parte pedagógica. Então, a escola de música ela tem a abrangência de principalmente instrumentos de sopro, né? A gente tem lá, a gente ensina clarinete, saxofones, trombones, trompetes, bombardino, tuba. E aí também tem os instrumentos de percussão, né, a bateria, alguns instrumentos de percussão. Além disso, também a gente já, em alguns anos, já experimentou as aulas de teclado e, ultimamente, a gente estava também com canto e violão. Então, é mais ou menos isso, né? A gente já tem uma história um pouco de quase uns 20 anos de ensino de música. Maravilha. Gonzaga também 20 anos, né, lá? Um pouquinho mais, 21 anos. Pois é. Então, vocês têm 20 anos, mas não é da Chiquita Braga ainda, né? Era essa trajetória inteira que conta 20 anos, né? A Chiquita Braga, a gente está completando 10 anos nesse ano. Né? Isso. Tá certo. Vamos aqui, vamos terminar aqui a nossa rodada aqui. Aleph, seja bem-vindo aqui. Tá bom demais se encontrar aqui. O Aleph foi meu bolsista, como eu falei, agora está cursando doutorado em São Paulo, na USP. Então é muito, muito bom. Na minha escola, né? Está na mesma escola de onde eu venho também. Então, muito feliz de estar aqui e estar dividindo essa mesa aqui contigo. Enfim, conta um pouco do projeto, aí, da tua experiência com esse projeto. Fala um pouco para a gente. Olá, gente. Obrigado pelo convite, Evelta. Primeiro, eu preciso agradecer, porque faz tempo que eu não venho aqui, né? Há alguns anos. Eu vim quando era bolsista da UES ainda. Foi uma experiência maravilhosa conhecer o ambiente. Então, e voltar aqui agora nesse evento é muito mais alegre, muito mais interessante. E poder compartilhar um pouco da história desses... história e também compartilhar experiências, né, de projetos sociais, que é uma coisa que a gente convive. E eu
acho que como muitos dos músicos aqui do estado do Ceará e até, de certa forma, na realidade brasileira, vêm também de projetos sociais. A gente meio que começa a nossa trajetória formativa em projetos sociais e foi assim comigo também e tem sido o campo no qual eu atuo já também há 8 anos, acho que é o único menor de idade, né? O Chiquita tem 10 anos, né? Como escola de música, já 10 anos esse ano. Então estamos um pouco mais perto. Então já tem o projeto no qual eu trabalho é o Aprender para Crescer, que tem uma parceria do Lions Clube de Caucaia e a Ultragás, Ultragás Sustentável, né, um projeto de sustentabilidade da Ultragás, que financia projetos em determinadas regiões do Brasil. Tem aqui, tem em São Paulo, tem na Bahia, acho que em algum outro estado do Norte, Nordeste, eu não vou lembrar agora qual é, mas tem, e aí tem o nosso aqui, que é em Caucaia. O projeto começou em 2015 também com um antigo regente da banda de música de Caucaia, que era o professor Júlio César. E começou em 2015, ele meio que fez a ponte entre a Ultragás e a diretoria do Lions Club, que é uma instituição internacional, ela tem filiais em vários países do mundo, e é centenária também, né? E tem uma, acho que a maior do Norte e Nordeste é esse de Caucaia. Então, o Júlio fez a ponte com o pessoal da Ultragás e o projeto surgiu. Inicialmente, a ideia dele era fazer uma banda de música completa, de sopros, né? Que era a formação dele, que é um pouco da nossa também, né? Eu também fui clarinetista de banda. E ele tinha essa ideia, mas a gente acaba se deparando nessas horas com o velho problema de quem vai pagar por isso, né? No sentido de que a Ultragás tinha a intenção já de fazer o patrocínio, mas não tão robusto, né? Então, decidiu começar primeiro com 2 instrumentos, que na época eram clarinete e violão. E aí eram 5. As turmas são pequenas, o projeto é um pouco mais, um pouco menor. E aí eram 5 vagas de clarinete, 10 violão, e aí eu entrei substituindo o professor Júlio César, e mudei para flauta doce, e agora a gente está retomando também o curso de clarinete, então são 3 instrumentos lá, de flauta doce, clarinete e violão, e desde 2017 o projeto passou a fazer parte também, o projeto curso de música passou a fazer parte de um projeto maior que engloba também o curso de informática. Então, temos basicamente esses 2 cursos no projeto Aprender para Crescer, sendo que no curso de música são 3 instrumentos. E aí estamos na 8ª turma, indo para a 9ª. Ah, maravilha. Vamos nós. Gonzaga, eu queria pegar uma fala tua aqui, né? Eu tinha até combinado aqui o segundo bloco, mas já me veio outra coisa aqui na cabeça. Tu fez uma provocação bem curiosa, né? Quando olhou para mim, disse assim, certamente você já não é a mesma pessoa, né? Isso aí leva a gente para um outro lugar, né? Eu lembrei quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu tinha 1 ano que eu tinha chegado do doutorado, estava começando o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, onde eu levava as músicas para a escola pública. O Aleph foi meu bolsista nesse programa, né? Tive 60, 70 bolsistas, né? E aprendi muito nesse processo. E depois eu recebi o convite do Wagner para vir ajudar aqui na montagem da escola há 10 anos. Então, a gente tanto para pensar o audiovisual, como também para pensar a escola de música aqui. E logo no primeiro dia eu fui surpreendido com uma situação aqui, de umas alunas que tinham chegado aqui, tinham passado por uma situação muito constrangedora na família. E na hora que eu fui atender, tentar ajudar, eu já estava acabando de chegar, mas eu me senti, digamos, convidado. Eu não sabia muito bem como lidar com a situação. Tá? Então, todo um estudo acadêmico, né, voltando do doutorado, tal, não me ajudou muito. Tá? Então, eu precisava de outra experiência, né, que, na ocasião, eu não tinha ainda. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente pensar, é esse nível de transformação, ainda não das pessoas exatamente com as quais a gente está lidando, mas a transformação pessoal da gente como profissional, como artista, né, como professor, né, como gestor, como é que essa relação com o projeto social realmente faz implodir, né, dentro da gente uma outra visão de mundo, né, uma outra maneira de pensar a vida, de pensar o ensino. Então, fica à vontade aí para vocês se colocarem. Verdade, eu posso começar se você quiser, né? É que eu lhe provoquei e você me provocou, então vamos lá. A transformação é imediata e a gente toma um susto mesmo.
né? A gente toma um susto mesmo com algumas situações, tá? Porque eu sou músico há muito tempo, o meu métier é coral. Eu sou regente de alguns corais aqui na cidade de Fortaleza. Fui convidado para a coordenação pedagógica do projeto Tocando a Vida e assim, não tinha ainda lidado com crianças, sobretudo crianças, algumas, assim, porque nós não trabalhamos apenas com crianças em situação de risco social. Tem crianças de todo tipo, mas a gente tem uma quantidade X, até pelo local que a gente está, né? Quando a gente fala em risco social, você pensa, pobreza, está passando fome. Não necessariamente. Se a criança está tudo bem, a família é legal, mas ele tem um nível, por exemplo, é autista, tem um TDAH, ele já está numa situação de risco social, né? Se a criança vive num lar de pais separados, ele já está numa situação de risco social, né? Não diz respeito só à questão financeira. E a gente vê situações difíceis de lidar. Como você está mesmo falando, a gente não foi preparado para algumas situações, né? E no nosso caso, como eu já falei antes, a gente tem um trunfo muito grande que é a equipe do social. Obviamente, as pessoas que estavam antes de mim, que eu estou há pouco mais, vou fazer 3 anos lá, mas a entidade tem 21 anos, perceberam isso e disseram, cara, nós como professores de música, como professores da escola, como professores de basquete e futebol, a gente não vai conseguir resolver isso, a gente não foi treinado para isso. Então foi criado um setor social em que os psicólogos, os assistentes sociais estão sempre muito juntos, estão em sala de aula com a gente, né? E quando eles não estão, porque também não podem estar 100%, a gente é treinado para detectar certas situações e levá-los, né, levar as situações até o grupo social, que imediatamente organiza os atendimentos com as crianças, com as famílias. Existem aqueles casos típicos de crianças que chegam lá por causa da merenda, que a gente vê logo, tio, a aula vai terminar? Tio, falta quantos minutos? A gente vê que ele está com fome, né? E lógico, depois se encanta porque a música é uma coisa maravilhosa e ele vem depois não apenas por causa da merenda, mas vem por causa da música também, né? E tantos outros casos, né? Acontece que, Evelter, o mais interessante de tudo isso, que como você bem falou, isso gera em nós profissionais da música um novo olhar e uma nova responsabilidade. Antes a gente pensa assim, cara, eu vou fazer essa pessoa aqui tocar violão. Por quê? Porque quando eu aprendi violão foi massa para mim, é legal, então vai ser para ele. Aí, depois, de repente, a gente começa a pensar de outra forma. Cara, eu tenho que fazer com que o violão faça com que esses garotos se entendam como alguém. Essa palavra alguém é sempre muito forte para mim, que eu vou contar um caso aqui, de tantos que a gente vivencia. No ano passado, o coral, que eu também sou regente do coral, sou coordenador pedagógico e regente do coral, se apresentou lá no Teatro José de Alencar, na ocasião da abertura da 20ª Mostra de Teatro Transcendental, que também é um dos projetos da Estação da Luz. Eu tinha esquecido de falar agora. E era a primeira vez de todos os alunos lá no Teatro José de Alencar. Eu ainda hoje, quando eu entro, e já entrei várias vezes, eu sempre me emociono, porque é muito lindo, a arquitetura, enfim. E eles, quando entraram, quando a gente foi marcar o palco, eles ficaram naquela coisa, né? Deu aquele impacto primeiro. Depois a gente voltou para o camarim, voltamos para nos apresentar. No momento da apresentação, muitos chorando, emocionados, né? O teatro lotado, as pessoas aplaudindo de pé, efusivamente. E quando a gente voltou, todos me abraçando, eu também me emocionei. E um deles olhou para mim, uma delas, eu nunca esqueço isso aí, eu até me emociono. Ela olhou e disse, tio, eu estou me sentindo alguém. Poxa, será que ela não era ninguém antes? Entende? É muito forte isso aí. Então a gente entende que não é só ensinar a cantar, não é só ensinar a tocar violão. A gente tem que fazer algo mais, fazer a criança se sentir alguém. E é sempre muito difícil, não é isso? Pode crer, pode crer. É. Isso a gente vive quase todos os dias, né? Aqui, em casa de vovó Dedé também. E aprende todos os dias com essas coisas. Demais. Né? Tassiane. Eu acho que o mais importante do trabalho nos projetos sociais, para além da arte que a gente ensina, é realmente essa socialização que ele permite. O aluno se sentir acolhido, né, pela instituição, é também a relação que ele constrói com os amigos deles. Então, assim, a gente tem várias histórias, a gente acaba acompanhando a vida desses alunos de perto, né? A gente está com eles diariamente. E eu tenho alguns alunos que chegaram para a gente bem pequenos, assim, com 13 anos, e que nem falavam. Assim, eu vou até citar
Esse aluno, sem dizer o nome dele, ele entrava com 13 anos, entrou com 13 anos lá e ele não conseguia conversar muito, teve um problema na família, né, separação dos pais, ele foi criado pela avó. E a avó chegava para dizer para a gente isso. E aí, depois de um tempo, ela chegou para dizer para a gente que ela tinha sido chamada na escola porque ele já estava conversando demais. Então, assim, foi a socialização que a música permitiu. Hoje em dia, eu sinto muito orgulho dele. Ele é um aluno que se dedicou bastante. Hoje ele estuda música na UFC, já é professor de música, né? Ele já atua como professor de música, baterista, já toca. Algumas semanas atrás, ele fez uma viagem para São Paulo, a primeira vez que ele viajou para fora do estado, para tocar. Então, tudo isso deixa a gente muito feliz. E, assim, como no caso da Chiquita Braga, ela é uma ação da Associação Catavento, que é uma associação que foi criada, né, para respaldar juridicamente a Chiquita Braga, né, a Escola de Música, mas que hoje em dia também desenvolve outros projetos. No caso, a gente tem um projeto também de esporte, que é o projeto Alumiar de Jiu-Jitsu. Então, assim, eu falo dessa socialização para além da música, para além da arte, né, também no esporte, também de todas as outras, né, na tecnologia, seja na tecnologia. Esses espaços, eles permitem uma democratização do acesso, né, e as pessoas eles podem ser músicos, e a gente vai ficar extremamente felizes, né, se eles forem músicos, professores de música, mas a gente vai ficar feliz também se a gente vê eles acessando outros espaços, e a gente tem certeza que esses projetos contribuíram para esse crescimento pessoal dos alunos. Eu costumo dizer que aqui, para a gente, a música é um caminho, né? A música é o meio, né? É o processo. Se acontecer, né, de se profissionalizarem, aí tudo bem, mas digamos que esse não é o foco principal. A missão, acho que vai muito além do que ensinar música. Mas, ainda contigo aqui, Tassiane, e para você, né, uma transformação do nível mais de fórum íntimo, né, pessoal, como é que você coloca o projeto social para nós que estamos aqui, né, colaborando? Como o Aleph falou, né, a gente passa também, geralmente, a gente aprende a partir desses projetos, né? Eu aprendi clarinete na banda de música de Caucaia, também de maneira gratuita. Tive acesso a um instrumento que não é um instrumento tão popular, né? Na época eu queria saxofone, eu acho que todo mundo que entra para uma banda de música quer tocar saxofone. E aí não tinha o saxofone disponível, me apresentaram um clarinete. E aí vamos, né? E aí depois eu tive a oportunidade de mudar para o sax, mas aí a paixão pelo clarinete já tinha tomado conta de mim. Então, assim, eu acredito que eu também fui tocada, né? Então, assim, faz parte do meu processo ter passado por isso, ter aprendido, depois ter sido professora e depois ter chegado à gestão. Porque eu cheguei à gestão com essa bagagem, com esse entendimento de estar lá na cadeira aprendendo, de depois estar lá como monitora, tentando, né, contribuir, e aí eu chego na gestão. Maravilha. Tem outro lugar de fala, né? Quem vivenciou todo o processo aí pode realmente falar com muita mais propriedade e conhecer as demandas assim com muito mais de perto. Aleph, o Gonzaga estava falando aqui do teatro. Você estava naquela nossa experiência do PIBID, onde a gente levou os meninos para o foyer do Teatro José de Alencar, estava lá, né? Enfim, a gente viveu uma coisa parecida, Gonzaga. A gente levou os meninos das escolas públicas também para o foyer do TJA. A gente lotou, a gente precisou dividir uma parte, não cabia mais, porque eles disseram que não aguentava, porque não tinha suporte, a estrutura. Tanta gente pequeno lá, foi. E a alegria, né, é realmente contagiante. Estavam dentro de um sonho, realmente, atuar. Essa alegoria é bem bacana para dizer a importância desses pequenos gestos, né, que para a gente que está sempre indo é uma coisa pode parecer trivial, mas para quem nunca foi é um sonho, né? E só para dizer uma curiosidade sobre o teatro, já que vocês falaram tanto, é um espaço que eu conheço bastante. O teatro, algumas pessoas que passam na frente, elas passam e se benzem, porque elas acham que é uma igreja. A maioria das pessoas não conhece ou então acham que não tem acesso, que elas não têm merecimento de entrar. Então, assim, levar essas pessoas para o teatro, que é um espaço da gente, que é um espaço para todo mundo, que eles são bem recebidos lá, é muito importante. Pode crer. É uma transformação, né? Enfim, Aleph, e aí? Como é que você se vê agora, né? O Aleph é estudante agora, terminando aí, digamos assim, esse processo aí de formação. Mas como é que o projeto social, né, ele traz alguma coisa que a universidade não te dá, né? O que é que tu colocaria? Rapaz, eu lembro o primeiro dia no curso de música da UES, você sabe que a primeira vez que a gente entra na UES, a gente se assusta um pouco, às vezes, até com a estrutura, que a gente, às vezes, tem um ideal na mente
de o que é uma universidade. A gente imagina uma coisa, às vezes, muito sofisticada. A UES é uma universidade pública, tem aquela estrutura que a gente sabe, já conhece quem se formou lá sabe, que às vezes é uma surpresa. E eu me lembro de ter entrado lá com um certo receio e um professor reuniu todo mundo no auditório, um tal de Evelter, e aí ele disse, acho que foi uma das primeiras coisas que ele disse, gente, não olhem para as paredes, olhem para as pessoas. E aquilo foi um primeiro impacto assim de quem está entrando na universidade pela primeira vez, acha um pouco estranho o ambiente, mas aí se depara com uma frase dessa, você já percebe que o material humano que ali vem é algo que foi bem pensado, bem formado, bem... sabe, transforma um pouco já disso aí. Então, já nesse primeiro momento, antes mesmo de atuar como um profissional da área de música, eu já tive esse impacto na UES e foi uma das experiências mais importantes da minha trajetória, foi esse contato com a UES. Aí, virei bolsista do PIBID, e aí eu digo isso porque nesse processo de transformação humana, da sua percepção, né, nesses ambientes e tudo, mas tem essa coisa muito forte também, que é de você estar lá na prática mesmo e tal, do ensino e tudo, mas essa parte de formação na universidade não foi tão distante para mim, porque logo depois eu virei bolsista do PIBID, e o PIBID tinha essa atuação presente nas escolas também. A gente foi capaz, eu acho que você lembra, de a gente chegou a poder dizer com tranquilidade que tinha musicalizado uma escola, coisa que não é tão fácil. Acho que a gente talvez volte a esse tema mais adiante, mas a gente conseguiu essa experiência de musicalizar uma escola, e era da periferia. Uma escola da periferia, de um bairro até carente, às vezes problemático e tal. Então, eu tive essa formação também, eu pude vencer essa experiência. Então, eu, de alguma maneira, cheguei num projeto social já com alguma bagagem desse tipo, mas a gente sempre se surpreende. Sempre. Eu lembro de outra frase, e eu estou citando a Evelter aqui, à torta e à direita, mas é porque... Nós combinamos aqui. Mas é porque eu vou lembrando, porque foram experiências realmente muito boas. Mas eu lembro de a gente estava no PIBID e a gente fez uma apresentação, um evento usando alunos, com os alunos cantando e tal, tocando instrumentos, e aí as pessoas começaram a chorar na plateia, né? E aí eu lembro que depois a gente se reuniu, tinha reuniões semanais, e o Evelter disse, chorar por mazela é muito fácil, mas você chorar por encantamento é difícil. Mas às vezes, no trabalho com projetos sociais, você tem uma certa dificuldade de escapar essa facilidade também, sabe? No sentido de que as oportunidades são muitas, de situações que você diz, puxa vida, mas talvez algo que eu fizesse mudasse alguma coisa aqui, mas aí você se depara numa situação do profissional que precisa fazer uma escolha. Por exemplo, eu entrei no projeto de Caucaia com o intuito de formar iniciados instrumentos, formar instrumentistas, sabe? Dar aquela condição inicial de ele escolher um instrumento e daí seguir carreira musical. Acho que a gente meio que sempre começa assim, quando a gente não tem ainda esse processo de formação, a gente sempre começa querendo formar instrumentistas. E aí, de repente, você começa a ver que será? É aquela coisa da Maura Pena que dizia que você tem uma escolha a fazer muito interessante, que é entre abordagem contextualista e essencialista. Ou você vai formar um instrumentista, ou você vai, de alguma maneira, promover uma transformação social. Às vezes a gente acaba se vendo numa situação em que é preciso escolher e a gente descobre que nem sempre pode pensar nesse lado só da formação do instrumental, porque você está lidando com seres humanos ali. E eles estão lá por razões variadas. Tem gente que não está necessariamente para tocar um instrumento. Você fala da questão da alimentação e tal, e o Lions, como é uma instituição centenária e lida muito de perto com a comunidade, ela tem também essa coisa da distribuição de sopas para a comunidade, sabe? Aí tem gente que vai levar sopa, já leva o filho, matricula e tal, e fica por lá. E aí isso acontece muito. E aí, então, razões são variadas. Você não pode esperar tirar um instrumentista de cada aluno que está ali. Se ele for para a música, né? A música é um processo. Se ele for realmente atuar como profissional da música, muito bem, você conseguiu ali um dos objetivos da atuação nessa área. Mas, se você puder olhar para ele e perceber que você está proporcionando simplesmente uma situação em que ele está se sentindo inserido num contexto em que ele é aceito, em que ele é participativo,
você também já alcançou uma parte significativa dos propósitos desse tipo de atividade. Eu digo porque também, e aí para finalizar, às vezes a gente esquece que o projeto social existe como uma alternativa cultural. Isso a gente pode até voltar a discutir mais adiante, mas uma alternativa que está ali não só por um princípio assistencialista e pronto, né? É como se você estivesse dizendo, venha, eu posso te oferecer algo que você não tem. Eu posso te oferecer algo que você não tem, e aí eu vou sendo depositando informações, conhecimentos, na sua cabeça, e vou formando você. A gente esquece que as pessoas já vêm de casa com uma experiência, tem uma bagagem, ela tem uma experiência identitária que já vem de casa e tudo, e ali ela pode até se descobrir, se renovar e tudo, mas não é só isso. A gente está acolhendo seres humanos, mas está também convivendo, está formando, está aprendendo com eles. Eu aprendi muito com essas experiências, diversas maneiras. E eu acho que, por enquanto, isso, a gente volta mais adiante, né? Maravilha, Aleph. Eu estava te ouvindo aqui, estava pensando como o meu trabalho na universidade como professor foi influenciado pela experiência que eu tive aqui. Recentemente, a gente reformulou o projeto pedagógico do curso e eu escrevi o projeto daqui, né? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei aqui, foi escrever um projeto pedagógico. Não tinha, né? Então, e aí eu precisei conhecer a instituição. Então, eu trazia uma experiência como educador, uma experiência como antropólogo. Então, eu trazia como músico, uma vivência, como fotógrafo. Então, eu tinha uma experiência já que eu trazia para cá, mas eu não tinha o outro lado. Então, eu precisei ouvir as pessoas, precisei conversar com a pessoa da cantina, sabe, as pessoas que estavam cuidando aqui há muito tempo, para poder fazer essa soma e entender qual é a gênese principal aqui da casa. E aí eu me lembro que o centro, sabe, o centro gravitacional, a gente dividiu em 3 áreas, 3 momentos, e o primeiro não era o momento de ensinar, é o momento do acolher. Então, o acolhimento era o centro de tudo. Então, a gente colocou toda a estrutura desse projeto, foi feito pelo acolher, pelo encantar e só depois o ensinar. Então, essa, digamos assim, era a linha, né, era a mola mestra sobre a qual se organizava toda a estrutura do pensamento da Casa de Vovó Dedé, que ainda é o que se faz hoje aqui. Então, todos os cursos, né, tudo que se faz aqui é baseado nesse projeto que eu escrevi lá atrás. Quando eu fui escrever o da UES, né, eu fiquei 8 anos na coordenação e eu gerenciei esse processo de transformação. Depois, a segunda coordenadora que veio depois de mim também pegou e deu um encaminhamento, mas eu trouxe muito das experiências para dentro da universidade, como, por exemplo, trazer uma disciplina, né, uma matéria diretamente ligada ao ensino de música em projetos sociais, que é uma coisa que a gente não tinha. Porque não é você pegar um grande aluno, excelente aluno, e colocar dentro de um projeto, ele não sabe como fazer. Então, eu tinha vivido essa experiência aqui e eu precisei aprender na prática, né? Então, a gente vai levar essa experiência. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez aqui, que eu celebro com muita alegria, foi quando a gente começou a abrir um canal com a universidade. Então, os alunos aqui, quando eles terminam o ensino médio, eles recebem uma preparação de redação. Se vai para a música, tem um suporte para ir para a música. Então, a UES, no caso, tem prova de habilidade específica. Então, eles têm um treinamento para isso. E aí eu queria levar essa questão para vocês. Como é que vocês pensam o pós, né? Como é que você pensa a profissionalização, não só em música, né? Porque a Tassiane falou muito bem, né? Música é uma possibilidade, mas a gente vai se alegrar com a formação humana, tá? Seja em música, seja em outras áreas, mas como é que vocês lidam com essa questão da profissionalização? Como a gente estava conversando agora há pouco, chega a ser assustador quando a gente vê o garoto que está se esforçando muito, que, tipo assim, tem pessoas que parece que nasceram para a música, é um negócio interessante, já nasce com chip, né? Ele vê o instrumento, se encanta, aquilo vira o foco dele, e essa pessoa, nitidamente, uma fala muito interessante sua, Evelta, que a gente fica preocupado quando vê um menino desse, é engraçado o antagonismo da coisa, a gente vai ficar alegre e ficamos alegres, né? Mas ao mesmo tempo preocupado, porque esse menino não vai conseguir mais sair daqui
e não ser músico. Ele não vai conseguir sair daqui e ser um porteiro, que seja um engenheiro, ou pode até ser, mas vai ficar sempre aquela frustração, faltando aquela coisa, né? E nós não tínhamos tido ainda essa ideia que você me relatou em outra vez que eu vim aqui, de criar assim, um curso preparatório para esses meninos especificamente que querem. E nós já temos alguns lá no Tocando a Vida que deixam bem claro isso, não apenas pelo avanço rápido deles, como pelo interesse de dizer, rapaz, eu queria fazer isso aqui é o que eu amo, isso aqui é o que eu vou ser feliz com isso, né? Então, realmente é uma coisa a se pensar, se programar, se projetar para um futuro próximo, né? E no que tange ao resto, a profissionalização, a gente nós trabalhamos com um plano pedagógico, não apenas Tocando a Vida, mas toda a Estação da Luz, chamado EVH, Educação e Valores Humanos. É um plano pedagógico que foi construído por um pedagogo indiano chamado Satya Sai Baba, já falecido, que se preocupa não apenas na didática, ensinar o português, ensinar a fazer um gol, ensinar a tocar um clarinete, mas transformar aquela criança, aquele adolescente, em um cidadão exemplar, uma pessoa boa, uma pessoa... Tem alguns exemplos interessantes. Quem está falando de profissão, né? Eu acho que, hoje em dia, o cara que vai empregar alguém, o empresário, eu penso assim, ele está muito preocupado com a qualidade técnica da pessoa, se o cara tem um métier daquilo que ele precisa fazer, beleza. Mas a qualidade técnica pode ser treinada, e a índole é um negócio complicado. O cara chega com 18, 19 anos, para você mudar um jeito de pensar, não é fácil, né? Então, a gente pensa muito nessa coisa do aluno chegar preparado para fazer um bom exame, uma boa seleção, e o cara, rapaz, esse cara é um cara de confiança, esse cara... E confiança hoje é tudo no negócio, numa empresa, num comércio. Existe um caso muito interessante, existem outros, mas esse especificamente é muito interessante. Uma pessoa ligou lá para a Estação da Luz, eu não estava lá na época, né? Me contaram. Aí disse, aí é da Estação da Luz? Vem cá, o aluno fulano de tal é aluno de você? Aluna. É aluna de vocês? Ah, logo vi, eu sabia. Por que foi que aconteceu? Ele era o padeiro do bairro. O que foi que aconteceu? A menina foi lá comprar uns pães, sei lá, não sei. O cara deu um troco errado para mais. Aí ela voltou, daqui a pouco ela volta, tio, o senhor deu um troco a mais. E o cara ficou espantado com aquilo, porque aquela criança tão pequena com esse nível de honestidade, né? Então, a gente, através do EVH, a gente tem visto resultados de transformação, inclusive na família, que eles dizem, ô pai, não pode falar palavrão, mamãe, não sei, né? Coisas desse tipo, e que certamente isso vão, sim, ajudar muito na colocação deles no mercado de trabalho. Mas isso, viu, Everton, essa ideia de ter, eu acho que, inclusive, todo curso de música no terceiro setor devia ter algo que preparasse para o nível superior, para a universidade. É uma ideia fantástica. A gente vai começar a pensar nisso aí de forma bem forte. Falando nesse aspecto de profissionalização, eu vou apontar 2 ações ao longo desses 9 anos que a gente participou ou que a gente tentou estabelecer relações. Uma delas foi a plataforma Sinfonia do Amanhã, né, que é uma plataforma que une projetos de música. Se eu não me engano, a data do início dela foi mais ou menos 2018, eu acredito. Trabalhei como produtora da plataforma durante 2 anos, e aí isso também me proporcionou conhecer os outros projetos de música. Na época, eram 23 projetos de música, não só no Ceará, mas a grande demanda era do Ceará. E essa conexão, esses projetos, essa aproximação com outros projetos de música, mesmo que sabendo que cada um com sua própria realidade, né, porque cada um tem uma localização, cada um tem um tipo de música, né, tem um tipo de foco nos instrumentos, e aí a gente sabe que isso modifica bastante. Ainda assim, a gente conseguiu ter essa relação com os outros projetos que fazia com que a gente pudesse, caso o aluno chegasse no nível que a gente consegue dar suporte para o aluno até certo nível, e a gente tem esse entendimento. Mas aí, se o aluno ele passa daquele nível que a gente consegue dar suporte, como é que a gente faz para continuar incentivando ele? Então, assim, tentar encaminhar ele para esses outros projetos que podem recebê-lo e dar continuidade nesses estudos, né? Encaminhar ou incentivando, seja, né, ajudando de alguma forma ele ao caminho mesmo da faculdade. A gente tem vários alunos que hoje fazem, mesmo que particular, tem
tanto pública quanto particular, que cursam música. E a outra ação que eu queria apontar também foi relações com a universidade. A Chiquita Braga, a gente já teve, né, uma época, a gente teve uma relação, a gente tinha com o Felipe Timenez, professor doutor da universidade. Ele, na época, regia a banda de música, a banda sinfônica da UFC, na qual a gente teve pelo menos 7 alunos que participaram, né? Na época, eu participava junto com os alunos e eu achava muito bacana isso. E ele falava das possibilidades, né? Ele orientou para ver como que a gente podia receber bolsistas, né? A gente chegou a receber bolsistas, né? De violino, a gente tentou implantar também o ensino de cordas friccionadas lá na área do Araturi. Então, essa relação com a universidade e essa relação com os outros projetos que trabalham música, eu acho que são os caminhos que a gente pode estar contribuindo para essa formação desses alunos. Pois é, você falou de receber bolsistas. Uma das coisas que eu fiz dentro da universidade, né, como dentro de um projeto de extensão, foi criar um projeto que ainda existe, chama Musicalizando Sonhos, né? O Aleph trabalhou com a gente na época, onde a universidade ele abre os braços assim para esses projetos, porque uma das coisas que eu percebi, quando a gente começou aqui, o pessoal começou a perceber que a casa estava se consolidando, a gente foi procurado por alguns projetos para, de certa maneira, compartilhar um pouco da experiência, e eu visitei alguns projetos, algumas escolas, e o que eu vi também foi muitos instrumentos encalhados nos projetos. E aí eu pensei assim, então se existe o espaço, existe a demanda, né, de alunos, existem os instrumentos, faltam os professores. Então eu criei um projeto de extensão para poder a gente ter bolsistas e enviar esses bolsistas para esses projetos. E foi muito bem acolhido, a gente trabalha com crianças, a gente enviou bolsistas para trabalhar com portadores de Alzheimer, trabalhando com música, enfim. Então, a gente fez e ainda existe esse trabalho, então é uma maneira da universidade se conectar, né, mais diretamente com esse projeto. O resultado prático disso, tu tem como citar dados do crescimento? Tu está falando especificamente... Tipo assim, a partir do momento que os bolsistas chegaram nas entidades, aí a coisa ferveu de novo, voltou a funcionar? Pois a alegria é imensa, tá? Porque os bolsistas, eles... assim, o professor ele é fundamental nesse processo, né? Não adianta tu ter a estrutura, tu ter uma biblioteca, a figura do professor, não exatamente de quem detém o conhecimento de fazer, por exemplo, a gente vê muito do músico prático, né, que é bom músico, mas às vezes não é bom professor. Então, se você envia um bolsista que realmente já está maduro o suficiente para encarar um projeto social, ele é transformador no projeto. A maioria, para você ter uma ideia, você perguntou por dados, eles ficaram, depois que o projeto ia se encerrando a bolsa, eles eram contratados, porque o nível de transformação era muito grande. Que legal. Tá? E aí, Aleph? O Aleph, na realidade, ele é também oriundo de projeto social, né? Então, ele pode, talvez, ter uma fala diferenciada, onde ele já traz essa autobiografia aí para dentro, né? Ele viveu esse processo e hoje está na carreira acadêmica. Rapaz, eu tive uma experiência curiosa e aí, pensando nessa coisa da formação, acho que antes de falar da formação do ponto de vista dos alunos, é importante também falar da minha. Eu meio que tive uma formação paralela de não estar o tempo inteiro dentro da escola, no sentido de que eu não fiz o percurso normal assim de ensino fundamental e médio. Eu abandonei a escola sem concluir o fundamental, jamais fiz ensino médio, então toda a minha formação artística foi feita paralelamente, em paralelo à escola, não foi dentro da escola, foi em projetos sociais, em bandas, na igreja, que é a grande escola de todo músico do interior. E aí, às vezes eu vejo um pouco disso na realidade atual, no seguinte sentido. A Vânia Miller é uma grande pesquisadora de projetos sociais, de música em projetos sociais. Ela dizia que a gente vive um paradoxo curioso, que é vivermos a necessidade de existir projetos sociais, quando, na verdade, eles não deveriam existir, isso do ponto de vista dela. No sentido de que as atividades geralmente desenvolvidas dentro de projetos sociais seriam mais interessantes que estivessem dentro da escola, onde é o grande centro formativo
das pessoas, né, em geral, é o que inclusive o Estado reconhece como tal, então dentro da escola. Mas a gente não tem uma realidade conveniente para isso. E aí os projetos sociais acabam tendo de existir para oferecer aquilo que a escola não tem condições estruturais de oferecer, e a gente acaba tendo que oferecer uma parte da formação humana e até inicial, do ponto de vista profissional das pessoas, nesses espaços. Isso quando a gente está pensando em atividades culturais, artísticas. Foi o meu caso e é o caso de muitos dos alunos que a gente tem, que eu tive. Nem sempre a gente tem recursos e pessoal necessário para dar um suporte mais robusto dessas pessoas que desejam ingressar na vida profissional partindo de projetos sociais, mas a gente faz o possível para que elas tenham uma experiência agradável naquele ambiente, para que depois aqueles que gostam e queiram, de repente, ingressar no mundo acadêmico, que principalmente quando a gente já tem professor, já tem uma proximidade um pouco mais com esse ambiente, a gente dá sempre o suporte. Por exemplo, tive caso de alunos que... Tem alunos que ingressam em cursos superiores, aí tem alunos que voltam para dizer, professor, eu estou aqui escrevendo um trabalho para a universidade sobre música, educação musical e tal, dá para você me ajudar aqui? Aí manda o trabalho, aí eu dou algumas opiniões e tal. Ela foi lá, inclusive, uma aluna que entrou no curso de licenciatura em música, voltou outro dia para ministrar uma oficina de educação musical para os demais alunos, para os novatos lá do curso, né? Então, isso às vezes acontece. E isso, mas tudo dentro das condições daquilo que a gente pode fazer enquanto projeto social, porque é um desafio muito grande que eu vejo, e aí, desse ponto de vista da formação profissional, tanto dos alunos quanto dos professores que atuam nesses espaços, é o seguinte: o Dominique Meguenot, que trabalha com discurso, tem um livro chamado A Gênese do Discurso, em que ele fala da autoridade discursiva das instituições e dos profissionais que dão trabalho. É meio que uma relação meio recíproca. Você tem os profissionais que trabalham ali dentro, eles têm uma certa posição discursiva, práticas discursivas, que autorizam a instituição a existir e a manter a coisa funcionando em termos de atividade humana qualquer que seja, no nosso caso artística, cultural, e a instituição, por outro lado, vai autorizar esse profissional a exercer sua profissão naqueles ambientes e tal. Mas os projetos sociais enfrentam uma grande dificuldade desse ponto de vista, que é nem sempre alcançar uma espécie de status suficiente para reconhecer o exercício da atividade. Eu digo isso pelo seguinte: na pandemia, eu acho que todo mundo vai lembrar, a gente teve muita dificuldade com os alunos e tal, mas não só os alunos, os professores também, e eu digo por uma experiência já pessoal. Quando começou a aparecer as primeiras vacinas, eu lembro que veio a vacina do Butantan, depois veio a da Pfizer e AstraZeneca, acho que foi nessa ordem. Tal. E aí, o que é que se faz com essas vacinas? O que se faria com essas vacinas? Começou-se a estabelecer critérios de prioridade, primeiro profissionais da saúde, se eu não me engano, depois era... pessoas com comorbidade, uma coisa assim, né? E depois viria profissionais essenciais, dentro dos quais se incluíam professores da educação básica, e esses professores eram convocados a se vacinarem para voltar a exercer a profissão. Afinal de contas, a gente estava num cenário de prejudicial do ponto de vista do aprendizado e tal, condições muito precárias de ensino, dificuldade de se manter. E aí os professores começaram a ser vacinados, e aí eu pensei, oxe, eu sou professor, eu tenho uma licenciatura, eu estava no mestrado acadêmico, então eu tenho uma formação. O simples fato de você ter uma licenciatura, você já é professor. Você entra numa graduação nesse tipo, você já diz, eu sou professor, você se reconhece, você se identifica ali. Mas o espaço no qual você atua não tem a legitimidade de dizer você é professor e você trabalha com crianças e tal, que estão em vulnerabilidade social, e você tem o direito de ser reconhecido como tal também nessas situações de prioridade. Mas não é isso que acontece. Eu não fui vacinado nessa leva de professores. Não sei se mais alguém passou por isso, mas conheci vários colegas que não foram professores de projetos sociais, porque projetos de cursos livres e terceiro setor, esse tipo de coisa, por mais que lidasse diretamente com a comunidade, com crianças, com pessoas, carentes e tal, e lidando dia a dia com essas pessoas, não tinham ainda
esse privilégio, reconhecimento, justamente porque o terceiro setor enfrenta essa dificuldade também, de ter o reconhecimento do ponto de vista do Estado também. Sim. Como é que... Isso aconteceu também com os estagiários, né? Os estagiários também estão inseridos, né, nas instituições, também foi uma dificuldade. Agora, a tua fala, Aleph, ela flerta com o tema que eu queria trazer agora, tá? A gente falou de coisa muito boa, né, relacionada aos projetos sociais, de todo um pendor de transformação oriundo dos projetos, mas a gente sabe muito bem que nem tudo são flores, né? Então, talvez agora chega da hora da gente falar um pouco sobre esses impedimentos, né, esses contraditórios, né, que a gente encontra para poder lidar com os projetos sociais. E ainda mais projetos sociais que ensinam a arte. Talvez a gente encontre aqui um desafios ainda maior. Tá? Manter realmente, pensar numa sustentabilidade financeira de um projeto é sempre muito difícil, né, de um projeto social. Mas você também convencer de que o ensino de música, o ensino de arte, ele é realmente um vetor de transformação, nem sempre é tão simples, né? Então, eu me lembro, só para dar um exemplo aqui, logo quando eu cheguei nesse programa, no PIBID, onde eu levava música para as escolas, a gente tinha um grupo de todos os coordenadores, que era o PIBID de Química, de Biologia, de Matemática, de Física, e eu era o coordenador do PIBID de Música, né? E a gente conversando, e eu tinha feito uma apresentação lá dos alunos das escolas, e todo mundo elogiando, e uma professora disse assim, olha, o PIBID de música é essencial, porque a música é essencial, porque ela ajuda os meninos a memorizarem nas aulas de história, nas aulas de português, ajuda a aprender fração de matemática, ou seja, aquilo me fez muito mal, né, porque ele estava me fazendo um elogio em relação ao ensino de música, mas pelo efeito colateral. Tá? Não é isso, né? A gente não ensina arte, não ensina música para facilitar o aluno a aprender matemática, a aprender geografia. Claro que isso pode até acontecer, e é bom que aconteça, tá? Mas o foco do ensino de artes é outro, é uma ambição muito maior, é outro nível de transformação sutil. Tá? Então, quando a gente pensa nessa relação de sustentabilidade dos projetos, né, quando a gente vivencia isso todo dia, sobretudo essa descontinuidade, tá, onde você está vivendo isso agora, uma das dificuldades e uma das tristezas grandes que eu posso narrar na minha vida foi quando acabou o PIBID e um aluno me perguntou, olhou para mim com os olhos cheios d'água e quer dizer, professor, que a gente não vai ter aula de música agora, no próximo dia? Cara, tá? Então a descontinuidade é um problema muito grande. Lá na Pró-Reitoria de Extensão, eu já cheguei para a Pró-Reitora e disse assim, porque todo ano é um projeto novo. Então, se no ano eu tenho 6 bolsistas, no outro eu posso ter 5, 4, no outro eu posso ter 9. Eu digo assim, me dê uma quantidade certa. Me dê uma quantidade certa, porque é muito difícil você chegar para um projeto desse que já está realmente no fluxo e você dizer, não vai ter mais o bolsista lá e os meninos que estão lá, né? É sempre muito difícil isso. Você chega e tira, né? E tirar depois que você já recebeu, a dor é muito maior. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre sobre esse nem tudo são flores, né? Sobre as dificuldades realmente de lidar com o projeto, seja em termos do ensino de música, seja em termos das relações com a família, da sustentabilidade financeira, enfim, conversa um pouco com a gente. Na verdade, é muito difícil em quase todos os sentidos, né? Não apenas na questão da captação. Eu acredito assim que para ser professor não é qualquer um. Você tem que ter alguma coisa diferente dentro de si, né? Que eu acho que é aquela coisa que você já nasce com chip também. Para ser professor de projetos sociais, aí tem que ter muito mais empenho, tem que ter muito mais consciência de tudo que você vai enfrentar, né? Mas, por incrível que pareça, Everton, no caso do Tocando a Vida, vamos lá, vamos comparar o projeto Tocando a Vida com os outros projetos da Associação Estação da Luz, né? O Tocando a Vida, ele tem algo a mais. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, sem querer desmerecer que todos os projetos são importantíssimos, né? Eu chego na empresa e digo, olha, nós estamos inscritos devidamente na Lei Rouanet, nós temos isso aqui, você quer nos dar o aporte? O que é que você tem para oferecer? Aí, tipo assim, ele vê o futebol, aí ele pensa, poxa, mas tem muita gente que ensina futebol e não dá para você fazer uma demonstração de futebol. O Tocando a Vida, aí você quer ver? Monta lá, o pessoal toca e faz uma apresentação bonita. Nossa, e a música tem essa coisa. Então, inclusive, o Tocando a Vida, ele tem sido fundamental para a gente conseguir o aporte para os outros projetos. Nós estamos com um projeto muito grave lá, que
a escola, olha só que coisa interessante, que coisa grave. A escola está com muita dificuldade, a escola formal que nós temos lá, de conseguir o aporte. Que coisa absurda. Aí você vai, não, porque a escola está disputando com empresa tal, não sei se eu posso citar nomes aqui, né? Uma empresa grande que é muito conhecida, e por que é que eu vou, né, patrocinar esse aqui se eu posso patrocinar esse? Né? Então, mas aí quando chega a música e a gente vai e toca, as pessoas, nossa, que bacana. Inclusive, a gente oferece a parceria de, irmão, você está precisando que a gente coral vá lá no Natal? Né? Um evento de aniversário da sua empresa que a banda vai lá tocar com a banda de sopros, né? E isso a gente tem feito essa troca que tem funcionado muito bem, né? Tem funcionado muito bem, tá? Mas assim, as dificuldades acontecem porque a pandemia foi uma coisa muito difícil. Nossa, assim, eu fico imaginando que todos os projetos, todo mundo na verdade sofreu muito, né? Mas os projetos em termos de captação, por uma questão até econômica, ficaram numa situação dificílima. Eu entrei na Estação da Luz em plena pandemia e já vi esse drama, né? O pessoal que dá captação, todo mundo era sempre assustado, será que vai dar? As coisas acontecendo de última hora, atabalhoadas ali. E, infelizmente, essa é a nossa realidade, né? É o que nós temos, tá? Não sei como funcionam nos outros países, mas acaba que a gente depende dessas questões governamentais, a gente acaba, que é outra coisa complicada, a gente acaba concorrendo com co-irmãos, com parceiros da mesma área, né? E às vezes a gente consegue uma coisa que o outro não conseguiu e a gente fica doído, né? Porque deveria ter para todos. Aí você falou da escola e acontece uma coisa interessante. Lá no Eusébio, onde a Estação da Luz funciona, boa parte das escolas, que é uma coisa positiva, boa parte das escolas funciona em tempo integral. Existe muito essa concorrência. Então, a gente perde muito. De repente, vira um ano, a gente perde 15 alunos, 20 alunos. Por quê? Porque eles estão em tempo integral. E no tempo integral, muitas vezes não tem a música. E eles ficam, poxa, tem um reforço escolar, tudo é legal, tudo é positivo, né? Então, a gente enfrenta essas dificuldades todos os dias de ter que lidar com essas situações, e como se não bastasse todas as situações adversas que a gente já enfrenta. Mas essa questão da captação sempre é um problema. E é isso. A gente trabalha com o que a gente tem. Né? Pois é, de nós quatro aqui, Tassiane, talvez você seja a que tem uma palavra talvez mais diretiva, né, pelo fato do teu trabalho realmente na gestão cultural, mais próximo dessa realidade. Talvez possa fazer um diagnóstico talvez desse momento de uma maneira talvez com mais propriedade. Inclusive o teu projeto vem passando por isso, então você podia compartilhar com a gente essa situação e a tua opinião. Essa parte eu acredito que eu vou condensar a minha fala, até porque daria 2 programas. Porque é o que a gente mais vivencia, na verdade, para além daquilo que é bonito, para além daquilo que é significativo, que é importante, a gente vivencia diariamente essa dificuldade, né? Seja ela na manutenção dos projetos, porque acho que vou pontuar algumas coisas, né, ao longo desses 9 anos, é a própria manutenção. O projeto ele precisa ser escrito. Primeiro, ele precisa passar por um processo de escrever o edital, aprovar o edital, e aí, depois de aprovado, ele não garante que o projeto seja executado, a gente vai precisar encontrar uma empresa para apoiar. No caso da gente, a gente teve uma empresa que nos apoiou durante 9 anos, né? Mas, ainda assim, mesmo com a empresa, a gente sempre sofreu hiatos, que às vezes era por conta... o que a gente sofre bastante também por conta de política, né? Mudança de governo. Então, assim, eu sei que a gente teve atos pequenos e atos longos, né? De ser de 2 meses, né? Houve anos também que a gente teve a alegria de não ter nenhum hiato, então a gente teve essa manutenção do projeto, essa continuação. Mas a gente já teve atos de 6 meses, de 7 meses, e é muito difícil de manter um projeto sem o recurso, né? Então, assim, a gente teve várias estratégias para tentar não perder os alunos, porque a gente vem fazendo um trabalho durante um ano, a gente sabe que o processo de música ele é lento, né? A gente ensinar um instrumento, ele é lento, ele vai aprender a soprar, para depois aprender a tocar algumas notas, só para depois ele começar a tocar uma música. Ainda assim, ele vai tocar músicas em níveis iniciais, e aí depois ele vai aumentando o nível, e isso, se a gente leva em consideração numa estrutura geral, a gente tem vários instrumentos que têm dificuldades diferentes. Então, a gente pode ter os clarinetistas desenvolvendo mais lentamente, aí, de repente, a gente tem outros instrumentistas que estão mais na frente.
Então, tem aí também um papel que eu gostaria de destacar, que é meu parceiro já há 9 anos, que é o Isaías Alexandre, nosso maestro, que ele também tem um papel de equalizar isso, de organizar isso dentro da banda, né? Que são esses níveis, esses alunos. E aí você consegue chegar numa banda, a gente já teve bandas de 50 alunos, e aí é brilhante, assim, as apresentações lindas, e aí chega o fim do projeto. E a gente passa por um hiato de 1 mês, ou 2 meses, ou 7 meses, e a gente acaba perdendo esses alunos. Aí esses alunos acaba havendo uma dispersão, seja eles mudam de turno também, que acontece muito essa evasão por conta da própria dinâmica do ensino regular. Eles acabam mudando de turno, e aí a gente perde a banda, aí volta o processo inicial. Mas, assim, eu queria destacar bastante mesmo essa parte da captação. Né? No caso da gente teve durante 9 anos, a gente teve o apoio, e aí, no ano passado, a gente teve a empresa foi vendida, ainda a gente ainda estava fazendo projeto, a gente ainda estava em execução, e após a venda, a outra empresa ela não manteve a continuidade do projeto, né? Ela não sinalizou interesse de continuar o projeto. Não foi só com o meu, foram com vários. Acredito que ela tem outro tipo de incentivo, que ela existe em outros estados, né? E, no caso, a gente estava trabalhando diretamente com o ICMS. Então, a gente escreveu o projeto, aprovou o projeto e não conseguiu captar. Então, assim, quando você me fez o convite, inclusive eu conversando com um amigo meu, disse, vou falar porque isso também é um dado. E é um dado também importante, porque eu acredito que muitos outros projetos estão nessa situação. Então, o que a gente tem feito? A gente tem tentado visualizar outras possibilidades, mas a gente sabe que a gente precisa muito de políticas públicas, porque uma vez que a gente não pode deixar só na mão de empresas privadas o poder sobre os projetos, de dizer quais são os projetos que são importantes, né? E também disso ser tão fracionado, assim, você tem que escrever o projeto, porque se o projeto existe, se ele existe há vários anos, se ele já comprovadamente beneficiou, é preciso que existam políticas públicas para a manutenção desse projeto, sem que haja necessidade de sempre voltar a fazer tudo isso. E também a gente sabe que tem uma concorrência muito grande na parte da cultura. Né? Todos os anos, o Mecenas ele recebe um número maior de projetos. E isso também eu falo da dificuldade até dos projetos novos. Né? Assim, eu não estou desmerecendo o projeto novo, né? E assim, mas acaba que o projeto antigo, o que já tem uma execução, ele acaba tendo geralmente prioridade. Então, você coloca em muitos níveis de desigualdade essa intervenção mesmo do recurso, né? Que, na verdade, nesse momento, é só da aprovação. Então, na gestão, a gente tem essa dificuldade. Eu não era gestora quando eu assumi, né? Eu fui para que o projeto não deixasse de existir, né? E, na verdade, eu aprendi a gestão ao longo dos processos, né? A gente sabe que é limitado o recurso, né? E aí você acaba precisando fazer muitas coisas. Eu já fiz desde a elaboração dos projetos até a prestação de contas, né? O que não é o ideal, mas essa é uma realidade dos projetos sociais. Pois é, você traz uma questão fundamental, que é a gente estar muito nas mãos dessa relação com as empresas. Tá? A política pública ela está ainda muito blindada para esse tipo de conversa mais direta com os projetos sociais. Ano passado, na última edição do FIME, nós tivemos uma mesa aqui, eu estava como convidado, estava o Fabiano, na ocasião, secretário de Cultura aqui, e estava a Raquel Gadelha, né, representando o Instituto Dragão do Mar. E a gente trouxe essa conversa, né, quem estava mediando era o Hamilton, um jornalista, né, Hamilton Nogueira, e ele trouxe justamente essa conversa. Eu tinha até conversado com ele assim antes, Hamilton, provoca isso que é importante, a gente vai estar com o secretário aqui para ver se a gente consegue realmente avançar nesse sentido, até porque, para você ter uma ideia, o único estado do Brasil que não tem uma orquestra sinfônica somos nós, né? Então, e não existe um interesse nisso, né? A Casa do Vovó Dedé, até o brinco, vai fazer primeiro a sinfônica no próximo ano. A gente vai juntar uma banda que a gente já tem aqui com a orquestra para fazer esse protótipo de orquestra sinfônica aqui na Casa do Vovó Dedé, uma coisa que eu já venho pensando lá atrás, para ver se a gente consegue juntar.
mas essa ausência dessa vontade política é um fator intransponível. Tá? Como é que você vê, Tassiane, você como mais dentro, é bom ter essa tua fala realmente mais localizada, de estar como professora de clarinete, estar dentro, né, e passar por todo esse trânsito, tá, na gestão, inclusive fazer uma prestação de contas, viver esse ato, que inclusive esse ato, só lembrando, não é só para os alunos, mas os professores também que estão ministrando sofrem isso, porque tu vai dizer, olha, a gente não pode mais contar com o teu serviço, e depois ele vai procurar outro emprego, tu não vai ter mais aquele professor que você tinha antes, né? Então, que soluções assim você imagina, assim, que são de uma maneira mais, com um horizonte mais curto, assim, o que é que você acha? Como é que a gente poderia realmente, de alguma maneira, fazer algum tipo de organização, algum tipo de movimento? A plataforma foi uma alternativa que ajudou nisso, tá? Que tipo de iniciativas a gente poderia ter para ter uma fala mais forte, para poder ter essa, digamos, para ser mais ouvido em relação a uma demanda que é muito maior, não é uma demanda isolada, não é uma demanda que envolve muitas famílias, né, muitos projetos, muitas pessoas, para que a gente consiga sensibilizar uma vontade política para esse tipo de trabalho. Essa é uma das perguntas mais difíceis que me fizeram, porque, de fato, é algo que eu venho tentando encontrar alguma solução, porque, como gestora, eu não quero que a escola suma, né? Inclusive, você falou da escola regular, e uma das soluções da gente, ao longo desses anos, foi porque a gente passou por vários espaços. E, inclusive, na pandemia, a gente funcionava dentro da Associação Catavento, que tinha conseguido montar uma estrutura com sala de aula, sala de bateria, sala de teclado, mas que a inviabilidade dos projetos culturais, naquele momento, prejudicaram a ponto de que a gente teve que fechar esse espaço e a gente retornou para as escolas, né? A gente passou por um espaço, primeiro passamos por um espaço que era o Grêmio de Caucaia, mas não era um espaço adequado de aulas, né? Era um salão grande, então a gente tinha um clarinete tocando ali, um trombone tocando ali. É assustador, é tipo começo de ensaio de banda, né? Que todo mundo está tocando. Ruim, talvez, né? Aquela coisa. É tipo isso, que está todo mundo tocando, e aí você tem que fazer aquele esforço para tentar entender o que o professor está falando. Mas funcionou, não ideal, mas eu acho que a força de vontade naquele momento ela prevaleceu. E aí depois a gente tentou acessar outros espaços, um espaço que estruturalmente era muito bacana, né, que era o Polo, mas era numa região extremamente difícil, né, não tinha muita acessibilidade, então isso também gerou uma evasão muito grande. E aí, depois disso, a gente pensou que seria o ideal funcionar dentro da escola. Então, durante alguns anos, a escola de música ela funcionou como um contraturno, né? Era quase em tempo integral. Os alunos faziam aula regular pela manhã e no outro horário, né, seja tarde ou manhã, né, dependendo do horário que eles estudassem, eles estavam estudando com a gente música. E aí isso foi muito importante. E isso gerou um alívio econômico, porque a gente usou a estrutura da escola, né? A gente não precisou pagar vigia, não tem vigia, né? A estrutura da escola, energia, tudo isso que é significativo, né? Quando a gente fala da gestão de um projeto. Mas a gente só tinha uma sala de música na escola. E aí, como é que a gente compacta uma escola de música, né, que tem o nome de escola de música, e uma atuação com mais de 10, 15 instrumentos diferentes, né? Porque naquele momento a gente ainda estava tentando aquele projeto pedagógico que eu falei que foi feito em 2014, orientado, né, feito com a colaboração dos outros professores, mas orientado com o curso de música do IFCE. E as aulas eram individuais, né? Aula só de clarinete, só de flauta transversal. Então, naquele momento, a gente precisou rever esse projeto e pensar estratégias. Aí a gente adotou a aula coletiva, né? Que ele vai juntar determinados instrumentos, né? No caso das madeiras, dos metais. E aí funcionou, mas ainda assim a gente perdeu essa... A gente tinha um espaço muito limitado, porque também tinha aulas de música na escola pelo professor. E aí um professor de música que era concursado em Caucaia, apesar de que são mais ou menos 197 escolas em Caucaia, se não me falha a memória, e a gente só tem 7 professores concursados em Caucaia de música, né? Uma demanda que era para ser muito maior, uma vez que é lei, né? A gente precisa ter um ensino de música dentro das escolas.
E aí a gente funcionou dentro da escola, então a gente acabou tendo essa redução desses gastos, né? Mas pela trajetória, hoje em dia a gente funciona também dentro de uma escola regular, que é a Escola Maria Dolores Menezes de Almeida, né? A gente tem uma parceria muito boa com a diretora, né? Ela tem o entendimento e o acolhimento do projeto de maneira muito importante, é muito importante para a gente. Hoje a gente tem uma sala que ela é exclusiva nossa, mas no momento ela está sendo só o depósito dos nossos instrumentos. Porque não adianta você ter a estrutura, ter o local, se você não tem o recurso para pagar o professor. Pode crer. Aleph, vocês vivem algo parecido lá? Porque o Lions dá esse suporte, essas lacunas, né, essas interrupções? Lá, a gente, por um lado, eu posso dizer que a gente foi agraciado por uma felicidade do destino, que é o projeto de sustentabilidade da Ultragás, que nunca precisou, desde o momento inicial, de passar por editais. Mas isso aí é um problema também. É uma grande vantagem, no sentido de, é por isso que eu me permito falar que é a Ultragás que financia, porque elas nunca nos exigiu nada, sabe? Nos deu muita autonomia desde sempre. Isso é uma felicidade, até pela confiabilidade que o Lions tem, no sentido de ser uma instituição centenária, talvez. E aí permite a Ultragás dizer, tá, eu confio, vou mandar diretamente, sabe? Nunca foi por via de editais. Mas, então, isso sempre nos ajudou muito. Mas o problema também é que acaba sendo limitado do ponto de vista de que a Ultragás não deixa de ser uma empresa privada que tem um propósito lucrativo. Então, é diferente de você receber o recurso diretamente de uma instituição como a prefeitura, o Estado e tal, porque o fim é aquele mesmo. O fim de um patrocínio do Estado, e por isso que falta política pública. Quando vem uma política pública eficaz, o fim é aquele, e pronto. Mas se o recurso vem de uma instituição que, na verdade, tem um propósito lucrativo, que é a razão de ser do setor privado esse, é lucrar e tal, então fica difícil para eles também manter um projeto como esse sem ter aquele retorno financeiro para eles e tal. E é mais interessante para as empresas que foi uma felicidade também a questão dos editais, do ponto de vista de que as empresas podiam participar do financiamento, né, por meio de incentivo fiscal e tal. E isso é bom que aconteça porque é bom para elas e é bom para a gente, acaba sendo interessante para todo mundo. Quando não é assim, você tem certas limitações, porque tem um determinado limite que a empresa pode dar sem que tenha nenhum retorno, sem que seja abatido do imposto, né, e tal. Então, mas agora a gente já está conversando para ver se muda para o sistema de digitais, até porque as dificuldades são muitas de conseguir captação, mas talvez, dependendo da situação, a gente consiga até ampliar. O problema de você receber um financiamento que só pode ir até certo ponto é que você não pode ampliar. Por isso que a gente trabalha há 8 anos ou 10 anos com 3 instrumentos. 2 instrumentos, passou a ser 3 e tudo por graça de apoio de não só do Lions Club, mas de uma empresa privada que é a Ultragás, pelo projeto de sustentabilidade que a empresa tem e que não nunca exigiu de nós limitações de comportamento, por exemplo, digamos assim, que às vezes quando a empresa patrocina, ela quer que determinadas apresentações sejam feitas, com uma determinada regularidade, mas a gente sempre teve liberdade de atuação. É claro que quando você lida com um projeto social que precisa o tempo inteiro de contribuições, como eu acho que a maioria das ONGs, para existir, precisa de contribuições e precisa mostrar atividade. Então, a gente tem que estar sempre pautando também o nosso exercício profissional com base nessas demandas periódicas. Por exemplo, a Tassiana lembra bem, aprender o instrumento é uma coisa muito lenta. Então, quando eu digo no início, a gente começou com clarinete, eu mudei para flauta doce, é porque era interessante para a ONG mostrar a atividade. Você não consegue fazer apresentações de clarinete com iniciantes assim a cada 3 meses, os alunos estão começando. Renovando o repertório, é difícil. Tem que renovar repertório, tem que manter a prática. Então, a gente vai se adaptando a esse tipo de necessidade, né? De exigência. Então, eu acho que é isso, mas... e aí a gente acaba tendo as dificuldades de espaço, como sempre, porque o Lions, não, apesar de receber esse apoio da Ultragás para a realização desses projetos, ele não deixa de ser uma ONG que tem justamente necessidade de apoio o tempo inteiro para conseguir
manter suas atividades comuns de assistência à comunidade e tal. E, por exemplo, então, a gente não tem, por exemplo, uma sala adequada para o ensino de música. Acho que é difícil encontrar uma ONG que tenha essas condições. Sim. E é por isso que a gente vê com muita felicidade a atuação da Casa de Vovó Dedé, por exemplo, conseguir essa estrutura toda para acolher o pessoal com uma sofisticação muito louvável. E a gente, acho que, de algum modo, todo projeto social ambiciona chegar mais ou menos nisso, né? Então, mas é isso. Só retomando aqui para pontuar, eu acho que são políticas públicas mesmo. Porque a gente não pode estar nessa possibilidade de ter e amanhã não ter, nessa flutuação e instabilidade que as empresas privadas, né? Eu tinha 9 anos a captação, eu estava confortável de uma certa maneira, porque eu fazendo meu trabalho, entregando meu trabalho de maneira bem feita, eu acreditava que eu ia manter, né? Aí, de repente, a gente perde a captação, uma captação de 9 anos. Então, a gente não pode estar à mercê, né, dessas de editais, embora os editais sejam extremamente importantes, mas precisa ser políticas públicas. E no caso da gente, que é Caucaia, eu acho que a política pública ela tem que ser mesmo a gente pressionar a Câmara, tentar ver possibilidades mesmo de atuação da própria Secretaria de Cultura. Pois é, eu fico ouvindo aqui vocês falarem e a mesa aqui poderia, né? Cada vez que vocês falam uma coisa, dá vontade de pensar uma coisa e começar uma nova fala, começa a relação entre a formação musical e os produtos artísticos que você tem que gerar para produzir portfólio, para que a pessoa te veja fazendo e dê vontade de aportar no teu projeto, né? Resultado. Então você tem essa dialética que ela é super importante e faz parte, né, do métier de quem trabalha com projeto social. Mas aqui, para a gente fechar aqui essa nossa conversa, tá? Já agradecendo demais aqui a presença de vocês aqui, que foi um bate-papo muito rico, espero que seja o primeiro, tá? Para a gente ter outras conversas e somar forças. Essa troca é muita experiência, é muito importante essa experiência que vocês trazem. Agora, sim, eu queria falar de resultados, tá? Vamos voltar aqui para pensar no resultado dos projetos. Eu sei que teu projeto está descontinuado por hora, né? Tá, né, parado, mas vamos falar dos resultados alcançados, tá? Para que a gente consiga compartilhar um pouco do que a gente conseguiu fazer, né, nesse tempo, né, nessa história, dentro da trajetória de vocês. Esse nível de transformação não é fácil assim. Você fala desse processo de quebra, de começar uma coisa e não dar prosseguimento. Isso é muito ruim para projetos sociais. A gente tenta fazer aqui uma prospecção de futuro em tudo que a gente começa aqui na Casa de Vovó Dedé. É realmente uma preocupação muito grande que a gente tem de dizer esse não, né? De criar uma lacuna, de criar uma expectativa sobre um sonho que você ensinou a sonhar. Então, isso é um problema super, assim, que traz realmente uma reflexão muito importante, e aí uma política pública que não fosse exatamente de governo, mas de Estado, algo que se mantivesse, seria realmente, faria com que a gente pudesse pensar a longo prazo. Mas a gente tem que pensar dentro de 10 meses, às vezes, né, dentro de 1 ano. Às vezes é 1 ano, mas você só tem um recurso para 6 meses, às vezes você precisa redimensionar, enfim, tem toda uma série de contingências aí que você vai meio dançando conforme a música, tá? Mas, enfim, mas isso realmente não é ideal para um processo de formação, né, a longo prazo, tá? Então, como é que vocês falam aí dos resultados de cada projeto? Fala um pouquinho para a gente, né, encerrar essa mesa aqui olhando para o futuro de uma maneira mais auspiciosa. Eu entrei no Tocando a Vida há 2 anos e 8 meses, e num momento muito difícil, momento da pandemia, com aquelas terríveis aulas online. Quando eu lembro, rapaz, como é que a gente dava aula de coral, eu juntava os alunos, iam ligando, alguns não tinham celular, muitos não tinham computador, né? Às vezes se juntava na casa do colega, e eu chegava, desliga todo mundo o áudio, porque se ficar, tem aquele delay, aquela bagunça. E como é que você vai dar aula de coral com áudios desligados? Então, assim, foi muito difícil, né? E quando a pandemia foi arrefecendo, que os alunos foram voltando, aconteceu que a gente teve uma sorte, não diria a palavra sorte, assim, mas nós fomos agraciados com um projeto do Estado, chamado SEDCA, que a gente teve um aporte muito bom, onde nós conseguimos comprar os nossos instrumentos de sopro.
saxofones, clarinetes, né, trombones, né, muitos instrumentos. E durante um período de 8 meses, que era um projeto curto, nós conseguimos uma equipe de professores fantástica, né? Grande, professores de muita qualidade. E houve, nesse período, um boom de crescimento, de qualidade, inclusive, né? Dos alunos que só tinham ali o coral, a flauta doce, o violão, aquela coisa mais popular. Então, chegaram os instrumentos novinhos, né? Junto com os professores, aí todo mundo, opa, tal, aí choveu de gente, né? Teve que abrir fila de espera, na verdade. E de lá para cá, graças a Deus, tem crescido bastante, a gente tem se orgulhado muito do que a gente está conseguindo fazer com tão pouco, né? Nós temos hoje uma equipe de 4 professores, né? Eu, inclusive, sou coordenador pedagógico, mas também sou professor de coral. Mas eu costumo dizer que um pequeno grupo dedicado consegue mudar o mundo. Imagine ensinar música para crianças, né? Quando eu falo de dedicado, a gente vê coisas emocionantes lá, de tipo... Algumas pessoas, o pessoal do social chegar para a gente, que é emocionante e assustador, e dizer, Gonzaga, fulaninha te tem quase como um pai. A referência de pai dela é você. Nossa, né? Espantoso. Mas isso ajuda muito a fazer com que os alunos tenham confiança e que a coisa progrida. Por exemplo, esse ano, que acontece todos os anos, o Tocando a Vida se apresenta em uma das noites da Mostra de Teatro Transcendental, que é uma mostra que já está no cenário nacional, com atores, né, muito famosos. E esse ano nós tocamos, tinha uns, sei lá, 40 alunos no palco, né? E tocamos Ari Barroso, tocamos Pixinguinha, tocamos Tchaikovsky, tocamos Aretha Franklin, né? Então, assim, graças a Deus, e falando em interrupção, né, esses hiatos no projeto, que é uma coisa muito grave, graças a Deus, do período que eu cheguei até agora, não houve nenhuma interrupção. Eu acho que esse é um fator fundamental, né? Você está aprendendo clarinete do 0 para 6 meses, você volta quase que do 0 de novo, né? Não é isso? E a gente não teve isso, tem essa continuidade. A gente espera estar sempre andando para frente, como diz a minha coordenadora geral de projetos, a Yara. Abraço, Yara. Ela diz, Gonzaga, foguete não tem freio. E a gente pensa sempre assim. E falou do clarinete, às vezes nem volta, né? Que é o problema. Às vezes porque tem muito concorrente fora do projeto, que às vezes são muito mais sedutores, né? Mas aí seria outra conversa para outra mesa, né? Mas, Tassiane, vamos nós. A Chiquita, ao longo desses 9 anos, ela já contemplou mais de 1.000 alunos, né? Já passaram pela escola. Esse número ele é bem maior, levando em consideração que a gente iniciou ainda em 2004, né, com o projeto Renovação. Eu posso destacar os produtos que a gente já formou, né, que eram oriundos das aulas de práticas de instrumento, né, das práticas de conjunto, de música em conjunto. A gente já teve banda de música com mais de 50 alunos, a gente já teve big band, a gente já teve grupo de violão, coral, quarteto de saxofones. Então, acredito que esses são os números positivos, né? A gente já se apresentou no Teatro de Alencar, já no Dragão do Mar, na Feira do Livro, em Caucaia. A gente desenvolveu um trabalho em Caucaia que eu achava bastante interessante, que era dentro das escolas, era numa proposta mesmo de fruição e de ensinar música, levar a música. Que eram os concertos didáticos, né? Que a gente falava sobre os instrumentos, falava sobre os compositores. Então, dentro desse programa, a gente fez mais de 10 apresentações no ano passado, nas escolas públicas de Caucaia, e a gente conseguiu contemplar um número bastante significativo, porque a escola toda parava. Então, a gente conseguia ter aquele momento que a escola toda se reunia no pátio para escutar música, né? Então, esses números são os números positivos que a gente quer aumentar. Certamente, certamente. Aleph. A gente tem também experiências muito bacanas de não só aquelas de ex-alunos que entram vão virar músicos profissionais ou que entram na universidade através da música ou não, quando vem e diz, ingressei aqui em outra área, também a gente fica muito feliz porque a gente acompanhou um pouco da trajetória de vida daquela pessoa. Em algum momento, talvez, no futuro, a gente vai se encontrar por aí. Ei, você foi meu professor. Então, isso é muito bacana. Eu acho que você já viveu muito isso, né? Acabou de viver aqui algumas vezes, né? Olha só, 2 alunos. E aí... ele não queria que eu dissesse que eu era aluno dele. Deixa claro aqui. Ele combinou com você. Não, você vai dizer que é meu aluno, mas você não vai. Essa barba branca e tal. Pois é. E aí...
a gente já teve algumas centenas de alunos que passaram pelo curso nesses últimos anos, e a gente fica muito feliz quando vê isso, mas eu preciso dizer que eu acho que os resultados que eu mais gosto são aqueles... É claro que esses resultados pontuais que você vai botar lá na prancheta, na planilha no final do ano ou no final de cada relatório que você vai enviar, são muito bons porque, afinal de contas, não são só números, são pessoas. Mas acho que os resultados que mais me deixam feliz são aqueles do pouco a pouco, no dia a dia. Sabe quando começa o ano letivo que você vê o aluno dizendo, foi só, não sei não, nem encosta o dedo. E aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ele já começa a dar as primeiras notas, sabe? Dar os primeiros passos no instrumento E aí ele mesmo, às vezes, não percebe esse avanço que ele fez, porque a gente vai sempre apresentando desafios novos, porque o papel do professor é esse, é dar cada vez mais novos desafios, e aí ele talvez nem perceba, mas você, que pôde acompanhar com um certo distanciamento, afinal você está ali supervisionando a coisa, você percebe o avanço dele e você, às vezes, fica mais feliz do que ele quando vê que uma execução completa foi feita. E aí, quando tem uma apresentação que todo mundo vê, que os pais, né, ficam emocionados e você, às vezes, se emociona muito mais. Então, esses do pouco a pouco, do dia a dia, me deixam ainda mais feliz do que os pontuais, que também são muito bons, né? Esses indicadores, alguns deles não cabem nas planilhas, né? Sim. Esse é um problema para quem trabalha com arte, tá? É muito fácil você mensurar, sei lá, 10 passaram por média, né? Mensurar as notas da matemática, tal, mas esse nível de transformação sutil é muito difícil, tá? Mas aqui seria tema para outra mesa, né? Para outra conversa. Gente, eu queria agradecer vocês aqui, Gonzaga Leite, Tassiane Brito, Aleph James, muito bom ter vocês aqui com a gente, tá? Espero que a gente possa voltar a ter outros contatos. Assim, a Casa de Vovó Dedé está aberta, o Gonzaga esteve aqui recentemente, né? Trouxe o grupo aqui para gravar com a gente. Isso foi aqui. Muito legal. Pois é, então a gente está aberto aqui, viu, Aleph, Tassiane, a gente tem um estúdio que está recebendo muita gente, né? A ideia desse trabalho também é esse, a gente tem uma tecnologia social onde os trabalhos de música eles são coordenados, são conduzidos por alunos e ex-alunos, faz parte dessa tecnologia, você aprende, depois devolve a quem aprendeu, a quem está chegando, você vai passando aquilo que você aprendeu, é uma troca, então, aqui não para, por isso que eu acho que é muito, muito parte desse êxito da casa, é uma estrutura que está muito, muito bem conectada nesse sentido. Então, é algo pensado e aprendido também com muitos tropeços, né? Como tudo, não é uma coisa que caiu do céu. A gente se esbarrou muito para poder conseguir, né, chegar onde a gente chegou. E tem muita coisa nova vindo aí. Tá? Isso é o mais importante, é ter esse olhar lá na frente sempre e não dá para parar. Tá? O sonho, né, a gente falou numa política pública, isso é fundamental, e o outro seria uma sustentabilidade interna, né? Se a instituição consegue, de alguma maneira, ter uma sustentabilidade partindo dos próprios produtos que ela consegue realizar, também é algo que a gente pensa também. A Casa de Vovó Dedé agora tem uma escola que a gente está chamando de Mãos de Trigo, que é um projeto de gastronomia, né? Uma gastronomia comunitária, que digamos que seja o filho mais novinho aqui da Casa de Vovó Dedé. Vocês precisam até conhecer, né? Aqui esse horário agora talvez não seja mais oportuno, mas fica aqui a dica para vocês conhecerem aqui o espaço, né? É algo que foi gestado, café, tem café, tem que tá? ter. Tem uma fada lá dentro, a maninha fazendo quitutes maravilhosos, tá? Então vale conhecer. Mas enfim, está aberto o convite aqui para casa, para gravar aqui os alunos, tá? Como o Gonzaga trouxe, Aleph, tá? Eu já te convidei outras vezes, tá? Então vale muito a pena. É uma maneira da gente gerar um portfólio também, assim, de dar esse material. É tudo feito com muito carinho, cara, e aprendido ao longo de muitos anos. Então, é um produto que a gente gera com muita qualidade, tá? Então, eu agradeço aqui a presença de vocês e chamo ao pessoal aqui que está assistindo a gente para acompanharem as outras mesas do FIME, uma mesa sobre educação musical e inclusão. E a outra mesa a gente vai falar sobre formação profissional, trazendo componentes das universidades. Tá? E acompanhe o FIME, para quem não conhece, tem aí o site, né, fimefest.com.br, com muitos cursos presenciais, online, tá? Com palestras, mesas. Então, é mais um projeto que a Casa de Vovó Dedé desenvolve para
tentar democratizar o acesso, né, à arte, o acesso à música, que é isso que a gente quer fazer. Tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradeço o convite. Show.